Olá, queridos, graças e paz. Você já leu sua Bíblia hoje? Olha, sou muito feliz em continuar essa jornada Bíblia em um ano. Nós queremos incentivar você a curtir, a dar o seu like, a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, a postar no seu Facebook, talvez aí, que você possa ser um evangelista nesse tempo através dessa ferramenta. Queridos, nós chegamos nesse momento em Números 23. Nós vemos aqui os filhos de Israel acampando nas campinas de Moabe. Balaque viu tudo que Israel tinha feito com os amorreus lá atrás e ele ficou com medo. Agora essa multidão vai devorar tudo ao nosso redor e resolveu chamar o profeta Balaão para amaldiçoar esse povo. Veja o medo a qual estava sobre a vida de Balaque. E na continuação do texto nós vimos que o rei tentou até 3 vezes mudar, olha, dá uma olhada daqui e amaldiçoa esse povo. E ele fala assim, que Deus não permitiu que ele amaldiçoasse aquele povo. E ali o rei ainda vem mais uma vez, vamos para ali, pro outro monte, que de lá você vai ver só parte do povo aí, talvez de lá você possa amaldiçoar ele. E mais uma vez vem a resposta do Senhor sobre a vida de Balaão, sobre o que ele deveria fazer. No 19 ele fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Veja, queridos, o rei até tentou mudar ali 3 vezes o local da onde ele viria o povo, para que ele pudesse amaldiçoar, mas sempre a palavra do Senhor vinha a Balaão, ao profeta, para ele não amaldiçoar o povo. Tanto é que na 3ª vez ele começa a abençoar aquele povo e ele começa a falar as palavras que verdadeiramente Deus tinha através do seu povo. Então assim, o nosso Deus, ele é maravilhoso. A palavra dele diz lá no versículo 22, fala: Deus está trazendo eles do Egito, né? O próprio Deus estava com ele. Então, queridos, nós vemos Deus, ele tinha um propósito sobre a vida do povo de Israel, ele estava trazendo do Egito. Quando eu e você estamos realmente saindo de um deserto, ou estamos saindo de um lugar onde nós éramos escravos, e Deus tem uma palavra sobre a nossa vida, que nós iremos chegar a uma terra prometida, que nós iremos viver uma vida com Deus, viver uma vida plena, quem poderá nos amaldiçoar? Quem poderá trazer uma palavra contra aqueles que Deus já abençoou, contra aqueles que Deus não quer? Ele não se alegra com a perca, não se alegra com a destruição do seu povo. Então, nós vemos aqui um momento muito interessante, enquanto o rei se vê ameaçado e ali ele tenta chamar o profeta para que pudesse amaldiçoar esse povo, mas nós vemos a resposta do Senhor. Ele diz, desde a primeira vez, ele falou que aquele povo já era abençoado, ele não ia trazer nenhum tipo de palavra que não viesse de Deus. E ali nós vemos ele falando mais uma vez: Deus não é homem para que minta. Ele fez e ele vai agir. Nós também vamos entrar aí, você vai poder entrar no livro de Cantares, é um cântico maravilhoso, né? No 3 e o 4, você vai ver essa paixão maravilhosa de Salomão por Sulamita, e ele faz essa poesia maravilhosa, e nós, de uma forma alegórica, vemos essa relação de Cristo com a igreja, né? Porque nós sabemos que todo o Velho Testamento, toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Então, existem momentos ali tão maravilhosos de deleite, onde há os elogios entre o amado, entre a amada, e você vai poder se deliciar nesse livro maravilhoso, nesse livro que mostra esse romantismo, que mostra verdadeiramente uma paixão. Eu procurei pelo meu amado da minha alma e não encontrei, e eu saí em desespero e perguntei aos guardas onde eles estavam. Quando eu encontrei, eu levei para as câmaras da minha mãe. Queridos, é uma história fantástica. Espero que você se delicie e que você tenha uma paixão ardente também, possa despertar essa paixão ardente pelo seu Senhor. E, queridos, quando nós continuamos saindo aí dessa delícia que é o livro de Cantares 3:4, nós chegamos em Mateus e no 23, e tem um momento muito importante a qual eu quero ler com você. E quando nós chegamos no livro de Mateus 23, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para mover-se. Queridos, Jesus aqui ele está censurando os escribas, os fariseus,
Jesus não é tolerante e nem liberal com os acomodados que não compartilham do clamor do coração do Senhor. Ele foi fiel na sua missão de combater o mal e denunciar o pecado e a corrupção. Sabe, querido, apesar dessas palavras duras que Deus estava falando para eles, Deus estava com uma profunda dor sobre a vida daqueles homens. Jesus descreve o caráter dos falsos mestres aqui nesse momento e ele diz pregadores, como qual no nosso tempo pode se ter dos ministros que buscam popularidade, importância, atenção de pessoas que amam honrarias, que amam colocar um fardo pesado sobre a vida das pessoas, mas não atende o clamor do coração de Jesus, que é amar as pessoas, que é praticar aquilo que prega, que é se importar com essas pessoas. Quando nós chegamos no versículo 12 do livro de Mateus 23, ele fala: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe, queridos, nós devemos buscar aqui no Senhor verdadeiramente o clamor a qual o Senhor tem, não buscar vivenciar com o Senhor, não para que venha nos exaltar, para que venhamos nos encher, porque nós sabemos um pouco mais e nós julgamos e colocamos peso sobre as pessoas. Nós devemos nos humilhar a nós mesmos, diante de servir os nossos irmãos, não sermos como os escribas, fariseus, que vão ali, que acusam, que colocam peso, mas eles não são praticantes do amor, do clamor que está dentro do coração de Jesus. Então eu e você não podemos nos tornar, aqui poderemos dizer no nosso tempo, religiosos, de colocar pesos sobre as pessoas, mas não nos esforçarmos, não nos colocarmos para servir, não nos colocarmos como alguém que sabe o que Jesus está buscando e que ama o nosso próximo. Nós sabemos a palavra, nós conhecemos as Escrituras, mas nós atendemos o clamor do coração de Jesus, de amar as pessoas, nos colocar no mesmo nível ou nos colocar, como a Bíblia diz, abaixo, sentirmos como menores, servirmos os nossos irmãos e não buscar sermos exaltados. Muitas pessoas têm, pelas suas profissões, tem pelos seus cargos, tem pelo que sabe, se colocado acima das pessoas e buscado isso para inflar o seu ego, para se sentir melhor, para estar por cima. E o próprio Jesus está falando aqui contra os escribas e fariseus: aquele que buscar ser exaltado será humilhado. Que isso não venha acontecer sobre a minha e sobre a sua vida, que nós sempre possamos nos humilharmos diante do Senhor, dizer que Ele é o suficiente para nós, possamos servir os nossos irmãos e saberemos que no tempo certo e na hora certa o Senhor nos exaltará e que Ele nos leve a ser exaltos no céu, para estarmos com Ele. É isso que nós buscamos. Aqui estaremos como servo dos nossos irmãos. Que você possa curtir, que você possa compartilhar e possa enviar esse vídeo também para as pessoas do seu grupo e que Deus te abençoe.